paz e a graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Hoje, infelizmente, fomos impedidos de estarmos no templo para cultuar o Senhor devido ao ocorrido do nosso bairro. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque todavia o Senhor nos livrou, acampou os seus anjos ao nosso derredor, aqueles irmãos que estavam na rua, o Senhor livrou. Teve a minha mãe também que estava no confronto, no meio do confronto. Eu louvo o Senhor porque o Senhor colocou os seus anjos ao redor dela, protegeu. Ela conseguiu encontrar acolhimento em um dos lares dos vizinhos. Então, louvo a Deus porque o Senhor ele envia recurso no momento certo. E também não vamos deixar de nos alimentarmos e não vamos deixar de louvar a Deus porque não estamos na parte presencial, né, no culto presencial na nossa igreja. Mas durante 4 meses enfrentamos aí algumas dificuldades, mas não deixamos de fazer o culto, fizemos o culto online e nem por isso o Senhor não deixou de ser exaltado, não deixou de ser louvado, não deixou de ser engrandecido. E não vai ser hoje que isso irá acontecer. Irmãos, hoje a Junta de Missões, ela nos convida a estarmos orando pelos missionários que estão todos no estado do Brasil, porque hoje também é comemorado o dia da proclamação da República. Então, a Junta de Missões ela nos convoca a todas as igrejas batistas a estar levantando um clamor pelos missionários que estão aí em cada estado do Brasil. Mas antes de levantarmos esse clamor, eu quero ler com os irmãos o hino que diz assim, ó, minha pátria para Cristo. Se eu não me engano, esse hino é do HCC. Diz assim, ó, minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá prezado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispense o seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Quero, pois, com alegria, ver feliz a mãe gentil, por vencer o seu evangelho, esta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá o terror civil, ou fica a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Eu quero enfatizar a estrofe que diz assim, ó, salve Deus a minha pátria varonil, salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. A palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, 7:14, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, os ouvirei do céu e sararei a sua terra. Nosso país é um país considerado na estatística que temos mais cristãos evangélicos, né? Então, vamos juntos, né, clamar ao Senhor que esse número de cristãos aumente, que aqueles lugares, aqueles estados onde que a palavra é difícil de chegar, que é o Acre, que é muito difícil de chegar a palavra lá, que nós possamos estar clamando ao Senhor que envie missionários e também estar clamando a Deus pelos nossos governantes, porque hoje nós fomos nas urnas, né, exercer o nosso papel de cidadão, eleger lá os nossos representantes do município, que o Senhor dê sabedoria, dê graça a eles, né, que eles possam, aquele que for eleito possa cumprir corretamente com as suas obrigações. Também eu quero convidar os irmãos a clamar pela minha vida, que na próxima semana eu estarei a semana inteira em curso de evangelismo explosivo. Estarei me preparando mais essa semana toda, junto com o pastor Jailton, para poder acrescentar mais no reino, acrescentar também mais na Igreja Batista de Jerônimo Afonso, para que 2021 possamos exercer um trabalho com excelência na questão da evangelização. Então eu conto com as orações dos irmãos que me ajudem e continuem me sustentando.
Eu quero agradecer também os irmãos, aqueles que me deram os parabéns e aqueles também que continuam orando pela minha vida. Eu agradeço muito a Deus porque vocês têm me sustentado em oração ali no seminário. Não tem sido fácil, mas a oração dos irmãos tem surtido efeito, tem me sustentado, e eu peço que os irmãos continuem. E também, antes de orarmos, eu quero pedir aos irmãos também que estejam colocando cada seminarista na orações dos irmãos, porque muitos já desistiram, muitos pensam em desistir e não tem sido fácil. Então eu peço, quando os irmãos forem orar por mim, ore pelos seminaristas que também estão ali no STBN e todos os seminaristas do Brasil. Então, irmãos, vamos estar orando nesse momento, clamando ao Senhor. Senhor Deus e Pai, louvado seja o seu nome. Obrigada, Pai, porque mesmo não termos conseguido chegar ao templo, mas estamos aqui, Senhor, online, para cultuar e exaltar seu santo nome. Senhor Deus, abençoe cada vida dos meus irmãos. Eu quero primeiramente também te agradecer porque o Senhor nos livrou. O Senhor livrou os nossos queridos parentes, nossos queridos familiares. Muito obrigada, Senhor. Louvado seja o seu nome. Pai, nesse momento eu quero rogar a Ti uma bênção especial pelos nossos irmãos missionários que estão em todos os estados do Brasil para proclamar o Evangelho, para dizer que Jesus Cristo salva, para dar o amor. O amor é aquele que o Senhor derramou sobre nós na cruz. E eles estão cumprindo isso, Senhor, eles estão indo. Então, Senhor, eu peço que o Senhor dê uma dupla graça, uma dupla bênção sobre a vida dos meus irmãos, que o Senhor sustente aqueles que estão pensando em desistir, porque eles são humanos como nós, que o Senhor possa estar carregando no colo, possa cuidar da família, que tem muitos com saudade de casa, que o Senhor possa estar carregando no colo, possa estar dando uma injeção de ânimo, Senhor. Livra meus irmãos de todo perigo, de todo mal, Senhor, seja com cada missionário. Pai, coloque em nossos corações para estar orando sempre pelos nossos missionários, orando, Deus, e cuidando dos recursos deles, Senhor, também. Coloca no nosso coração mais amor pelos nossos irmãos que estão lá fora, em outros estados. Senhor, nesse momento também eu quero clamar ao Senhor pelo bairro do Caramujo. Senhor, primeiramente, Pai, eu rogo a Ti para aqueles que estão no tráfico, Senhor, se converta. E aqueles, ó Pai, que estão exercendo o seu trabalho como guardar as vidas das pessoas inocentes, que realmente eles possam querer guardar as vidas, Senhor. Não, Senhor, usar a sua autoridade para poder nos pressionar, não usar a sua autoridade para querer nos deixar para baixo, nos colocar em uma forma de medo, Senhor, mas que nós possamos se sentir seguros com aqueles que diz que estão ali para nos proteger. Senhor, é em nome de Jesus que eu clamo pela mãe de cada uma dessas pessoas, Senhor. Vai agora, Senhor, em cada beco do Caramujo, liberta, Senhor. Pai, derrama seu sangue que nos liberta, que nos resgata da escravidão, da podridão. Salva, Pai, agora, em nome de Jesus. Trabalha no coração, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa estar ministrando ali. Que é Teu Espírito, Pai, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, salve meu bairro, salve meu país, Senhor. Hoje é comemorada a proclamação da República. Pai, a Tua palavra diz que aquele que chama pelo Teu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor nos ouviria e sararia a nossa terra. Pai, em nome do Senhor Jesus, que eu faço essa oração agora, te pedindo perdão. Senhor, sustenta a Igreja Batista de Jerônimo Afonso, aquele que está desanimado, que o Senhor possa ir com o Teu poder e animar. E entender, ó Pai, que ele não está ali por causa de homem, mas está ali por causa de Jesus Cristo. Porque foi Jesus Cristo quem foi na cruz do Calvário e morreu por ele. Foi Jesus Cristo quem sentiu a dor. Foi Jesus Cristo quem derramou o sangue dele, não foi homem nenhum. Senhor, que eles não estão ali, ó Deus, para se amostrar para mim, mas é para o Senhor. Então, Pai, nesse momento que o Senhor dê ânimo, que o Senhor encoraja, Pai, nos faz revestido da sua graça e nos aviva todos os dias com o Teu poder. Nos sustenta, Senhor,
mais uma vez eu te rogo, toma a direção desse culto nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje a palavra estaria comigo e não vamos deixar de falar da palavra do Senhor, porque não estamos presencial. Nós vamos estar falando sim, e desde já eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia lá no segundo livro de Samuel, lá no livro de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Segundo livro de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Deixa eu só abrir aqui, que fica mais fácil. Diz assim a palavra do Senhor: os conselhos que Aitofel dava naquele tempo eram recebidos como oráculo de Deus. Sendo assim, tanto Davi como Absalão acolhiam todas as palavras e instruções que Aitofel dava. O tema dessa mensagem é o poder da mágoa, tá, gente? É o poder da mágoa. O que a mágoa pode nos causar? Eu não sei se todos os irmãos sabem quem foi Aitofel. Tá? Aitofel era um homem mais considerado em todo Israel, o homem mais sábio, mais inteligente, um homem mais respeitado, porque a palavra de Aitofel era como se fosse o próprio Deus falando. Então, Aitofel era conselheiro do rei Davi, era respeitado, como eu disse, todo Israel. Aitofel também era o avô de Betseba. E Aitofel, ele era um conselheiro temente ao Senhor. Aitofel servia ao Senhor, como o rei Davi também o servia. Aitofel, nós vamos ler um pouquinho mais na frente, destrinchando essa mensagem. Aitofel, ele trouxe para dentro de si uma mágoa muito grande, né, por conta do rei Davi. Uma vez eu compartilhei no culto, pregando também no culto, dizendo que quando a gente peca, a gente não peca sozinho, né? Aliás, a gente peca sozinho. A gente não traz dano só pra gente. A gente traz dano pro nosso ciclo de amizade, pra dentro do seio da nossa família. Foi exatamente mais ou menos o que aconteceu com o rei Davi. Quando o rei Davi, ele cometeu aquele ato de adultério com Betseba, ele não auto se destruiu sozinho, né? Teve a morte do rei, teve a morte de Urias, do soldado Urias. Teve também Amon, que abusou sexualmente da sua irmã Tamar, né? Que depois Absalão, com raiva daquela situação, Absalão mata o próprio irmão. Isso tudo dentro do seio familiar. Isso tudo por conta que Davi pecou. E também tem a questão também do primeiro filho de Betseba, que morreu. E por fim, tivemos também uma amizade rompida entre Aitofel e o rei Davi. Aitofel era considerado um amigo de Davi. Imagina você tendo um amigo ou uma amiga que, apesar de ser sua amiga, também tem a te dar um conselho que é vinda do próprio Deus para sua vida. Então, eu tenho muitos amigos assim, glória a Deus por isso. Eu oro muito pela vida deles, espero que você também tenha esses amigos e ore pela vida deles, porque é a bênção do Senhor sobre a sua vida. Então, era mais ou menos assim: Aitofel e o rei Davi, eles eram amigos, e a Bíblia vai nos dizer isso. E quando o rei Davi, ele peca, e como Aitofel é avô da Betseba, Davi traz o que para dentro do lar de Aitofel? Vergonha.
Por que vergonha? Porque Betseba era casada com... Tô ajeitando aqui o... Betseba era casada com Urias. Então, automaticamente traz vergonha para dentro da casa de Aitofel. Mas Aitofel, já que eram amigos, Aitofel de vez chamar o rei Davi, conversar com o rei Davi. Não. Aitofel resolve se calar, guardar aquele ressentimento para dentro de si. A raiva que traz a raiva para dentro de si, traz a mágoa, e ali ele vai alimentando aquilo, E a Bíblia vai nos dizer lá em Salmo 32 que quando nos calamos, os nossos ossos secam, né? E Aitofel, ele simplesmente deixou que aquele sentimento tomasse conta do seu coração. O que eu quero dizer com isso, com essa mensagem dessa noite? Quantas vezes eu e você nos calamos quando alguém nos magoa? Quantas vezes eu e você deixamos que esse sentimento tome conta da nossa vida? E esse sentimento, ele nos apodrece, ele seca a gente. Ele seca tanto que a gente não consegue mais enxergar a vontade do Senhor para nossas vidas e nem a grandeza do Pai na vida de outros e nem na nossa vida. Olha o que o poder da mágoa faz. E vamos ver lá na frente, mais lá na frente, qual é o fim de Aitofel, um homem tão respeitado em todo Israel, um homem que praticamente era o próprio Deus falando, um homem mais inteligente de todo Israel. Ele deixa que um sentimento domine o seu coração e aquilo tudo se perde por conta de um sentimento chamado mágoa. Queridos, isso é muito forte. Isso é muito forte porque Jesus, ele nos ensina lá quando ele nos ensina a orar o Pai Nosso, ele dá aquele modelo de oração, ele fala: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofende. E Jesus ainda fala mais lá em Mateus 18, quando Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes mais? Jesus vai falar: não, Pedro, muito mais disso, 70 vezes 7. Então, Jesus nos ensina a perdoar, Jesus nos ensina a amar, Jesus nos ensina a, muitas das vezes, deixarmos muitas das vezes, não sempre, deixar o nosso orgulho de lado e ir até o outro. Por que Jesus faz isso? Jesus faz isso por quê? Jesus faz isso porque ele te ama, porque ele sabe que o poder da mágoa te destrói. Jesus sabe que o poder da mágoa te seca. Jesus sabe que esse sentimento acaba com você, ele seca seus ossos, ele seca o brilho do seu olhar. Por isso que Jesus fala: vai até o seu irmão, deixa a oferta no altar e vai até o seu irmão. Mas a gente prefere, muitas das vezes, ou se calar como Aitofel, ou muitas das vezes levar para o outro, fazer aquela fofoca. E o outro, muitas das vezes não usado por Deus, empresta a boca para Satanás e fala: não, você tem razão, não, se eu fosse você, realmente não iria ter ele. Quem morre é você. Porque você não larga o pescoço do outro e você alimenta um sentimento dentro de você. Infelizmente, quem morre é você. É por isso que Jesus, ele enfatiza tanto. Perdoe quem te feriu. Vai até quem te feriu. Converse com quem te feriu. Jesus, ele faz isso, querido, por amor a você. Porque Jesus sabe que esse sentimento destrói. Esse sentimento, ele não só te destrói psicologicamente, mas como te destrói fisicamente e espiritualmente. Fisicamente porque causa um câncer, né? A gente vê em vários estudos que foram comprovados que o câncer é a origem da mágoa. Então, te mata.
e espiritualmente porque você morre. Você deixa de ver a grandeza do Senhor, a graça que jorra direto do trono da graça dele para a sua vida. Você morre espiritualmente. Então, querido, quando Jesus fala isso, Jesus, ele não está pensando em outra maneira sem ser que você se cure, que você coloque para fora. Porque quando você fala, você traz a luz do Espírito e Jesus tem como curar. Mas quando você se cala, você joga isso num lugar chamado treva. E lá Jesus não vai. Porque Jesus quer que você confesse, quer que você fale, quer que traz a luz dele. Por que Jesus falava assim, ó? Um cego vinha, o que queres que eu te faça? Porque Jesus sabia o que ele queria, né? O Almaurico, muitas das vezes, quando ele peca... muitas das vezes, quando ele prega, ele sempre fala, né? Jesus não sabia que ele queria enxergar? Sim, ele queria enxergar, Jesus sabia. Mas Jesus queria que ele falasse. Porque quando a gente fala, a gente traz a luz. E quando traz a luz, Jesus tem como curar, Jesus tem como tratar. É exatamente isso. Então, nós vamos ver o que a mágoa fez com Aitofel. E eu creio que depois disso que o Senhor está falando no seu coração, você não vai querer isso para sua vida, porque você é um servo do Senhor, porque você é uma pessoa lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, porque você é obediente. Você vai entender o que o Senhor está falando com você nessa noite e vai jogar isso à luz de Cristo e o Senhor vai tratar. Eu creio nisso. Então, o que esse sentimento chamado mágoa pode fazer? Eu vou convidar você a estar abrindo a sua Bíblia lá no segundo livro de Samuel, versículo 17 e 23. Segundo livro de Samuel, capítulo 17, versículo 1 e 2. Diz assim, ó: Aitofel pediu a Absalão: permita-me escolher 12.000 homens e lançar esta noite mesmo a perseguição de Davi. Atacarei o seu acampamento enquanto está exausto e sem vigor, e provocarei grande pânico entre o seu povo, e todos que estiverem com ele fugirão assombrados. Então ferirei mortalmente somente a Davi. Isso, meu celular tá caindo. Isso, olha só o que Aitofel fala. Então ferirei mortalmente somente a Davi. Ele só estava interessado em Davi. O que acontece? Aqui, nessa passagem aqui, o Absalão, filho do rei Davi, ele estava de olho no trono de Davi. Então Davi, com alguns fiéis soldados, saem de lá, de Jerusalém, para poder se esconder, porque Absalão estava obcecado pelo trono do pai. Então Aitofel ficou com quem? Absalão, o filho do rei Davi. E eu acredito que Absalão ele era muito inteligente, porque se a gente dá uma olhada na história, nós vamos perceber que Absalão ele trabalha de uma forma que as pessoas que vai pedir conselho a Davi, ou fazer alguma coisa, pedir que Davi resolva algum problema, Absalão faz com que aquela pessoa não chegue até ele. Então Absalão ele monta uma estratégia assim, um jogo que todo o povo se revolte contra Davi e eleja ele como rei. Então Absalão era muito esperto, muito estratégico. O que ele já fez? Ele observou, creio eu que ele observou, já que Aitofel queria se vingar do rei Davi, então ele chama a Aitofel para poder ficar do lado dele. E a Aitofel do lado dele, o que queria acontecer? Poxa, eu tenho do meu lado um conselheiro mais respeitado em todo Israel, que dá um conselho de mestre, eu vou governar tudo, né?
Então, olha só o que o poder da mágoa ela pode fazer. Absalão conseguiu observar isso em Aitofel. Muitas das vezes, quando a gente está com um sentimento, a mágoa tão grande dentro da gente, a gente não consegue transparecer, a gente só quer se irar, a gente só quer se vingar. Foi o que Aitofel fez. Aitofel simplesmente esperou um mole do rei Davi e conseguiu se juntar a Absalão para poder matar Davi. Portanto, ele fala, então eu ferirei mortalmente somente o rei Davi, porque ele queria cegamente matar Davi. Ele queria acabar com Davi, porque ele queria se vingar por conta que Davi levou para casa dele vergonha. Eu sei que muitas das vezes quem nos causa mágoa, quem nos traz trauma, sempre é aquele quem nós amamos. Normalmente vai ser sempre assim. Sempre será aquele quem nós amamos. Mas normalmente quem morre não é aquele quem amamos. Quem morre somos nós que guardamos esse sentimento. Davi, ele pecou, como todos nós pecamos, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele mostrava, ele rasgava o coração para Deus, ele era sincero com Deus. Então Deus, ele envia um escape para Davi, e Absalão não segue o conselho de Aitofel. E sabe o que Aitofel faz? Aitofel, ele se mata. A Bíblia diz que lá no segundo livro de Samuel, segundo livro de Samuel 17:23, diz que Aitofel ficou extremamente magoado ficou entristecido por conta que Absalão, ele não seguiu o seu conselho, que ele pegou um meio de transporte, se eu não me engano, um cavalo, um burro, eu não lembro o que a Bíblia diz, mas você pode abrir aí na sua casa e conferir, que Aitofel, ele vai para sua terra natal e ele se mata. Gente, um homem tão sábio, um homem tão honroso, um homem tão usado por Deus, um sentimento chamado mágoa faz com que ele se mate, porque ele não conseguiu matar Davi. Ele preferiu se matar do que liberar perdão. Ele preferiu se matar do que falar assim, Davi, eu te perdoo. Ou ele preferiu se matar do que chamar Davi para conversar. Para aquele momento ali, os dois poderem, eles partilhavam da mesma mesa. A Bíblia vai dizer lá em Salmo, lá no Salmo, deixa eu só confirmar. Lá no Salmo 41:9, Salmo 56, que eles partilhavam da mesma mesa. Davi, ele começa a orar ao Senhor. Senhor, Davi sabia tanto que Aitofel tinha uma intimidade tão grande com Deus, que Davi roga ao próprio Deus para que Deus não deixe que Absalão siga o conselho de Aitofel. É exatamente o que acontece. Então ele preferiu se matar do que sentar com seu amigo e falar, Davi, olha, vamos conversar. Você trouxe vergonha para minha casa, né? Você se deitou com a minha neta, estamos falados, mas vamos conversar, vamos... Ele era tão sábio, né? Ele dava esses conselhos também, ele partilhava desses conselhos. E por que ele preferiu se matar? Talvez o orgulho é maior? Pode ser, gente, né? Pode ser que o orgulho dele seja maior. Mas o que Deus está falando comigo e com você nessa noite? Que o nosso orgulho não pode ser maior que o que nós pregamos, né? Se a gente prega amor, se a gente prega libertação, se a gente prega Cristo Jesus, o nosso orgulho não pode ser maior. Isso não pode nos deixar morrer, nos matar espiritualmente. Muitas das vezes até fisicamente. A gente vai ver tantos casos de suicídio, né? E muitas vezes esses casos de morte, que a pessoa tira a própria vida, é causado por trauma, por mágoa. E Jesus, ele não quer isso para a sua vida. Ele não quer isso para a minha vida. E é por isso que você e eu precisamos cada dia trabalhar essa questão
Não deixar que esse sentimento sorrateiro que vai entrando devagarinho tire a nossa paz, tire a nossa comunhão com o Espírito Santo. Ontem eu estava conversando com um amigo, ele é muito usado por Deus, sabe? Como Deus usa aquele rapaz. Quando ele canta, eu me arrepio toda, porque quando ele abre a boca, eu sinto a presença do Senhor. E ele foi ferido dentro da igreja. Dentro da própria igreja ele foi ferido. E ele não teve coragem. O ferimento dele é tão grande, a mágoa dele é tão grande, que ele foi se secando, foi perdendo a vontade de estar em comunhão, foi perdendo a vontade de estar na presença do Senhor. Ele queria, mas aquele sentimento de mágoa era tão mais forte. Então hoje ele está afastado. E ontem a gente conversando, eu falei para ele assim: você precisa liberar o perdão. Você precisa largar o pescoço dessa pessoa. Você só vai conseguir florescer quando você liberar esse perdão. E ele me olhou assim e falou assim: Glaucia, você tem razão, mas eu não consigo. Eu falei assim: eu sei que é difícil. Eu sei, porque você ama essa pessoa. E essa pessoa te feriu profundamente, mas é aí que tá. É aí que entra a ação do Espírito Santo. É aí que você tem que ser transparente. É aí que você tem que falar: Senhor, eu não consigo. O Senhor entra com providência. Eu quero liberar perdão. Eu quero voltar a florescer. Eu quero voltar a ter vida. Aí que vai entrar e Deus vai trabalhar. Deus vai trabalhar porque Deus gosta dessas coisas, porque vai ver a sua sinceridade. Você está quebrando o seu orgulho. E eu falei assim: não deixe que esse sentimento te mate mais do que você está seco. Seus olhos não brilham mais. E ele entendeu ali naquele momento que ele precisava liberar esse perdão. E eu entendi que o Senhor confirmou essa mensagem, que para trazer a igreja essa noite. Então, meus irmãos, se você está com dificuldade de liberar perdão, se você está com esse sentimento de mágoa, esse sentimento de rancor, libera perdão, tira isso, lança fora, que isso é de Satanás, não é seu. Abre mão, não segura isso como se fosse um tesouro, porque isso não é um tesouro. Esse é um sentimento camuflado que está te destruindo, está acabando com você, está acabando com a sua comunhão com Deus, está acabando com a sua comunhão com seus irmãos, está acabando com você, não está acabando com o outro. É você. Entenda isso que o Espírito Santo de Deus está falando com você nessa noite. Libera, larga o pescoço dessa pessoa, das pessoas. Eu quero compartilhar com vocês uma frase que eu li, que diz assim, ó. Eu li uma vez essa frase. Deixa eu só pegar aqui. Irmãos, peço desculpa um pouquinho pela demora. Eu sou meio... Eu acabei esquecendo de pôr o óculos. Aqui, ó, achei. Diz assim, ó: não importa o mal que fizeram com você. O que importa agora é o mal que você mesmo fica revivendo mentalmente inúmeras vezes. O que fizeram com você passou, já foi. O que restou foram feridas que o outro fez. Mas você pode escolher hoje em adoecer com essa ferida, ou se você quer ter cura. Então, queridos irmãos, decida hoje largar isso. Decida tirar esse sentimento de dentro de você. Esse sentimento taxado tão pequeno pode te levar à morte. Não é isso que o Senhor quer. Não é isso que o Senhor sonhou para a sua vida. O Senhor sonhou para a sua vida alegria, gozo, paz. O Senhor sonhou para a sua vida salvação em Jesus Cristo. O Senhor sonhou para a tua vida projetos maravilhosos que só Ele conhece, os planos que Ele tem projetado para vós. Planos assim de causar impacto profundo, não impacto de causar danos. Jeremias 29:11 vai nos falar isso.
Então, larga isso, porque isso não é seu. Jesus, ele quando foi na cruz do Calvário, ele levou toda a mágoa sobre si, ele levou toda a culpa sobre si, ele levou toda a ira sobre si. Jesus já levou. Esse sentimento não é seu, ele não te pertence. Ele está te matando. E o Senhor, ele me incomoda a falar isso porque ele se preocupa com o seu bem-estar, com o seu psicológico, mas ainda com a sua vida espiritual. Ele quer que você tenha paz, a paz que excede todo entendimento, aquela paz que o mundo não entende, aquela paz que o mundo não pode te dar. É essa paz que ele quer te dar. E para ele te dar essa paz, para você sentir paz, você tem que largar esses sentimentos que tiram a sua paz. Porque ele tira a paz. Porque ele te sufoca. Ele sufoca tanto que ele mata. Nós vimos aqui, a Bíblia nos mostra que Aitofel se matou. Um homem que conhecia Deus, um homem sábio, um homem honroso, um homem que falava, abria a boca, era o próprio Deus falando. Ele se matou porque ele deixou um sentimento corroer ele. O Senhor não quer isso para a sua vida. O Senhor não quer isso para a minha vida. E é por isso que Ele está chamando a sua atenção hoje, chamando a minha atenção hoje, porque Ele quer que você exale o perfume suave. E esse perfume, para exalar, você precisa deixar esse mau cheiro que é a mágoa, esse mau cheiro do pecado de lado. E ir até o seu irmão, até quem te feriu, ou não ir, pede estratégia ao Senhor, Ele vai te dar. Mas seja transparente com Deus, seja sincero. Senhor, eu não consigo largar, Senhor, eu quero largar. Agora é o Senhor quem age. Mas não deixe de falar, porque quando você fala, você está trazendo cura. E quando você está escura, para dentro de si, o Espírito Santo trata. E não vai doer mais, e você vai florescer novamente. É isso que Deus fala para mim e você nessa noite. Floresça, floresça, dê frutos, 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 frutos bons. Então, o apóstolo Paulo, é muito interessante quando ele fala aos Efésios, lá em capítulo 4, versículo 31, ele fala o seguinte: toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Ou seja, Paulo, ele começa a pedir para que isso seja eliminado, ele começa com o sentimento de amargura. Por quê? Porque esse sentimento acaba com a sua vida, acaba com o seio da igreja, acaba com a tua família. Porque acabando com você, ele acaba com a sua família. Ele acaba com o ciclo de amizade. Então, Paulo ele inicia logo pedindo para que tire a amargura. Então, querido, decida hoje, em nome de Jesus, a tirar toda a amargura, tirar toda a ira, tirar toda a tristeza. Eu sei que triste nós vamos ficar porque nós somos humanos, e o mundo, né, traz uma demanda enorme na nossa vida. Então é normal que a gente se entristeça, mas não traga isso, não carregue essa tristeza, porque Paulo ele também fala lá nos Tessalônicos: alegrai-vos, 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 porque essa é a vontade do Senhor para a sua vida. Então seja alegre, né? Decida hoje tirar a tristeza, ira do seu meio, tirar do teu coração. E fazer o que a palavra de Deus diz, fazer com que aquela música que nós cantamos tanto, que é o Pai Nosso, né? Perdoar quem nos tem nos ferido. Não é isso? Assim como nos perdoa, Senhor, como nós perdoamos aquele que tem nos ferido. Vamos fazer cumprir o que a palavra de Deus nos diz. Não vamos entrar na questão de vítima. Se hoje Deus está trazendo para você o que Ele quer tratar, você não é mais vítima. Porque a luz do Senhor está vindo sobre ti. Então você passa a entender o que está dentro de você. Aí você decide querer ou não querer. Permanecer ou continuar, mesmo que doa. Mas você quer ser curado, quer ser libertado, quer florescer, né? Quer curar. Porque você só consegue curar quando você é curado. E o interessante é que ontem também eu
estava participando de uma reunião ministerial e foi falado o seguinte: eu quero curar, eu quero ser curado para ajudar a curar o outro. Ou seja, o ferido, ele fere. Então, muitas das vezes, quando você é ferido, porque aquela pessoa também foi ferida. Então, vamos usar o atributo de Deus, a misericórdia, né? A misericórdia é um dos grandes atributos de Deus. Então, vamos usar a misericórdia com o outro também. Que, em nome de Jesus, essa palavra venha de encontro ao seu coração, porque vem de encontro ao meu coração. Não seja como Aitofel. Você pode ver um pouquinho aqui sobre a história de Aitofel, depois você, né, lê a sua Bíblia, e eu posso passar depois os textos bíblicos, tudo certinho para você pesquisar. Põe lá no grupo da igreja, depois eu coloco também lá nos comentários do YouTube, todo o texto bíblico, desde o momento que Davi ele clama ao Senhor, quando Aitofel se mata, quando Aitofel conversa com Absalão. Então, decida hoje não ser como Aitofel, né? Decida hoje a cumprir o que Jesus pede para você. Em nome de Jesus, essa mensagem fale ao seu coração, assim como falou o meu. Espero que você seja curado, porque essa é a vontade do Senhor para a sua vida. Ele quer te curar, Ele quer te dar vida e vida abundância. Que você volte a jorrar águas vivas, vinda direto do trono da graça do Senhor. Que você sinta nessa noite abraçado por Cristo. E Jesus, que Cristo Jesus nessa noite, você sinta Cristo Jesus falando para você: filho, eu sei que está doendo, mas você precisa largar. Que você não tampe os ouvidos, sabe? Porque Deus está falando com você, mas que você abra os ouvidos e entenda o que Deus está falando. Amém? Glórias ao Senhor. Que o Senhor abençoe você e toda a família. Que essa semana possa ser uma semana de paz, uma semana tranquila. Que você possa frutificar e entender a vontade do Pai para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero orar nesse momento, entregando a sua vida nas mãos do Senhor, entregando a minha vida, entregando a vida do pastor Sebastião, que tem lutado, tem passado por dificuldade, mas que nós possamos estar orando pela vida dele, que o Senhor o encoraje, que o Senhor dê força, que o Senhor multiplique a graça sobre a vida dele. Não tem sido um momento fácil nem para mim, nem para os irmãos e nem para o pastor também. Então, que a gente possa juntos, né, tentar entender algumas coisas que vêm acontecendo e poder clamar o sangue de Jesus, clamar Jesus para que ele tenha misericórdia das nossas vidas. Então, eu quero estar orando nessa noite pela sua vida, pela minha vida, pela Igreja Batista de Arano Afonso. Quero pedir ao Senhor que nos dê uma semana de paz. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o seu nome, obrigada por esse momento, obrigada pela tua palavra que foi lida. Senhor, aqui estão seus filhos, que o Senhor mesmo nos chamou pelo nome, que não fomos nós quem te escolheste, mas tu nos escolheste. A tua palavra diz que nós só te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E só chegamos até ti porque o Senhor nos chamou. Então, Pai, em nome de Jesus, aqui estão os seus filhos. Muitos estão sangrando, muitos estão até morrendo espiritualmente, mas que nessa noite, Senhor, possa estar derramando sobre a vida de cada um vida com abundância. Pai, que em nome de Jesus, Pai, que nessa noite, Senhor, o Teu Espírito Santo possa estar trazendo à luz tudo aquilo que precisa ser tratado na vida dos Teus filhos e que haja cura, Senhor. E onde há ferimento, haja cura. E onde há sangramento, haja, Senhor, liberação de perdão. Onde há amargura, Senhor, haja amor, vindo direto do trono da Tua graça. Pai, em nome de Jesus, eu quero te entregar a vida do pastor Sebastião nas Tuas mãos, pedir pela família dele, pedir pelo pastor, pedir que o Senhor dê força, que o Senhor encoraje, que o Senhor dê uma injeção de ânimo. Pai, não tem sido fácil para o pastor, também não tem sido fácil para a Tua igreja, mas que juntos, ó Pai, possamos entender que o Senhor
que é o cabeça da igreja e que a cabeça que administra todo o corpo, possamos estar lançando sobre ti todas as dificuldades e juntos possamos chegar a um consenso. Pai, em nome de Jesus também te peço pela semana, que seja uma semana de paz, uma semana de renovação, que o Senhor seja conosco, Pai. Abençoe os teus filhos, que os teus filhos possam ser bem-sucedidos todos os dias. Mais uma vez eu te agradeço pelo culto dessa noite, que o Senhor falou grandemente em nossos corações. Senhor, seja louvado, exaltado, seja cultuado, Pai, seja adorado no meio de nós. Fique à vontade, Senhor, porque entendemos que o Senhor é o Deus das nossas vidas, que o Senhor é o senhorio, que nós devemos a Ti tudo e que o Senhor é quem governa nossas vidas. Mais uma vez te entrego nossas vidas nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Querido, semana de paz, que Deus, Senhor, te abençoe, te conceda uma noite maravilhosa, que você possa descansar. Fique na paz do Senhor Jesus, tá bom? Amém. E até quarta-feira, culto de quarta-feira online também. E depois até domingo que vem. Deus abençoe. Domingo que vem é aniversário da nossa igreja, 21 aninhos. Espero que você esteja lá conosco e convide amigos, convide familiares para estar lá, que será uma programação linda. Estaremos juntos festejando mais um aninho de vida da nossa igreja Batista de Jerónimo Afonso, tá bom? Um beijão, fica na paz. Tchau, tchau.